Boa noite. Como tínhamos falado pela manhã, o Gilson e a Rosa, né, vão dar o testemunho dele. Pode vir, Gilson? Depois o Ulisses estará ensinando a paraxá. Boa noite, irmãos. Shalom Aleichem. Que a paz eterno, né, nosso Elohim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se faça presente entre nós. Nós estivemos aqui de manhã, mais uma vez, nós conhecemos a todos vocês. Parece que não, mas através daquela câmera ali, nós identificamos cada sorriso, cada lágrima, cada pranto, cada vontade, né, de estar aqui na frente, de estar pregando, de estar conosco. Parece que é estranho a gente falar assim, porque muitos nos olham, nos veem, alguns olhares brilham, né? Da pastora brilha, de Roberto brilha, do irmão Leomar brilha, da irmãzinha brilha, mas eu identifico muita coisa com Rosa quando a gente está assistindo. Para vocês entenderem como funciona a internet, às vezes some o sinal, né? Fica estranho para vocês, às vezes o sinal vem muito forte, às vezes vem... Mas a gente entende o que vocês estão falando. Parece que não, mas a gente fica lutando, quase que arranhando a telinha assim. O que será que a pastora está falando com aquele microfone? O que será que o Roberto está falando naquele momento? Não é mímica, é assim que a gente sente, sim. Mas a palavra de Deus, a palavra do Eterno é muito forte em nosso coração e nos corações de vocês também. É a mensagem que a gente traz, que para chegar até aqui, nesse local que eu estou aqui, foi uma luta muito, muito grande. Eu me recordo que a última vez que nós estivemos aqui foi numa festa de Pêssar, né, Roberto? Há muito tempo atrás. E nosso bebê era bem pequenininho. Meu bebê, eu chamo agora a Jéssica, já é quase uma senhora. Ela deve estar chegando um pouquinho, a gente está com um pouquinho de problema aí por causa da procissão aí né, das outras religiões. Mas daqui a pouco ela vai aparecer. Ah, chegou. Parece que foi combinado. A Jéssica, que vai ser uma senhora daqui a poucos meses, quando ela veio aqui era um bebezinho, a gente ficava naquele questionamento, por que não um outro bebê? Né? Já que a gente precisava de uma família mais completa. Vocês que não conhecem a nossa história, Jéssica é filha minha, quase que por adoção, sentimento, não é minha filha de sangue, mas eu a considero como tal. E eu ficava lutando com Rosa, eu preciso de um bebê, a gente precisa de um bebê, a gente precisa completar essa família. Eu tinha alguns problemas de saúde, eu vivia um momento de desemprego, uma luta imensa lá no Rio de Janeiro. E nós estivemos aqui e um dos irmãos sempre orava para aqueles que precisam, para aqueles que querem, para aqueles que necessitam, para aqueles que queiram ter nesse momento. Ele sempre orou aqui dessa maneira. E a gente ficava assistindo de casa. Eu falei, Rosa, eu vou entrar nesse negócio, eu vou me comprometer, eu vou começar a orar. Pessoal, 30 dias eu tive um sonho muito forte, muito intenso, acordei todo suado e falei, Rosa, você está grávida. Aí Rosa, naquele jeitinho dela, né, daqui da terra de vocês, que eu não sou daqui, Rosa do Espírito Santo, para com isso, trem. Você está imaginando as coisas? Eu falei, não, Rosa, é sério. Eu tive um sonho, nesse sonho o Eterno me falava assim, você vai ter um bebê, o nome desse bebê vai ser Joana. Desculpa, pessoal. E esse bebê está aqui entre vocês agora, está caminhando, está brincando, e hoje eu falei, pastora, a gente está acabando o ciclo agora, né, que Jéssica está sendo caminhada, vai estar com o noivo dela aqui presente, vai constituir uma família, vai ser a mulher virtuosa, mais uma mulher virtuosa da nossa congregação, que ela foi criada com os princípios, ela foi criada aqui dentro, vocês não devem conhecê-la, alguns conhecem, mas Jéssica conhece a Torá. A Jéssica foi instruída aqui dentro. Ela conhece a pastora Sandra, ela conhece o irmão Leomar, conhece o Roberto. Nós fizemos, enquanto a gente teve a oportunidade aqui com vocês, a gente viveu momentos muito intensos, muito felizes. E para completar esse ciclo, apareceu agora uma gotinha em nossa vida. Para vocês, não sei se vocês conhecem, mas Joana foi a primeira pessoa que entrou então no sepulcro. Uma das mulheres, uma Regina está aqui, está tão linda, com esse cabelo branco. E disse então para as outras mulheres que chegavam, o Messias foi, o Mashiach foi, mas ele vai voltar. Porque os judeus têm um costume muito interessante, de quando eles vão embora e vão ter que retornar, eles deixam algo dobrado. E dentro do sepulcro tinha algo dobrado. Ou era o manto que o Yeshua vestia,
era alguma coisa que tinha ali, mas ele deixou dobrado, como quem diz, eu vou, mas eu volto. E Joana foi a primeira mulher então que viu. E Joana largou tudo que tinha para ser uma das seguidoras do Messias, do Mashiach. Então essa mensagem que eu tenho para vocês, não deixe a gente sozinho lá naquela telinha. Nunca vão orar pensando que não tem, sempre tem alguém ouvindo vocês. Sempre nós precisamos de vocês e muito. Quando eu falo, é porque a gente está lá do outro lado sofrendo muito. Vocês, toda essa oração, todo esse período que vocês passam, essa tribulação, a pastora Sandra estava comentando hoje com a gente na hora do almoço, e a gente sente muito mais do que vocês. Para vocês terem ideia de o quanto que a gente lutou para chegar aqui hoje, na hora de sair, faltou um ferro. O que é um ferro, né, Rosa? Um ferro para passar roupa. A gente não tinha um ferro na casa onde a gente estava. E a gente começou a correr no condomínio onde a gente está ali por esses dias, né? Procurando dos irmãos um ferro, e as portas estavam abertas. Eu falei assim, acho que não vai dar. Eu falei, não, a gente vai ter que achar. E começamos a ir nas padarias, na rua. O Will estava ali, começou a rir, a gente riu, pronto, conseguiu um ferro. Legal. Mas quando a gente estava aqui pertinho da rua, o nosso bebê passou mal. E fez vômito em todo o automóvel, e mais uma vez naquela luta, poucos metros daqui. Aí de novo a gente falou, acho que não vai dar. Como que a gente vai apresentar para o Eterno o nosso bebê com as vestes sujas? Aí eu falei, Rosa, não, a pastora vai estar lá e ela vai entender. Ela já cheirou muito perfume, já cheirou muita cássia, muita coisa boa, agora ela vai entender. Primeira coisa que a pastora fez foi, meu bebê. Abraçou o bebê. Por favor, gente, não deixa a gente ali sozinho. É isso que eu venho trazer para vocês. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer Joana. E muito obrigado pela oportunidade. Que o eterno Deus de Israel fique com vocês. Amém. Rosa, eu gostaria de chamar a família toda para a gente poder estar orando. Jéssica, o Will. A Joana está correndo. O Will é americano, né? É americano, Will. Cadê a bebê? O bebê está brincando. Nós estamos muito satisfeitos com vocês. Tá? Eu sei que tem uma congregação muito grande que nos assiste pela internet. E nós só temos a clamar ao Eterno por estes que estão fora, nos assistindo pela internet. Porque eu sei que é muito difícil. Eu tenho certeza que no coração de vocês gostariam de estar aqui participando fisicamente de tudo que o Eterno tem feito para nós. Mas o Eterno é grandioso, o Eterno tem cuidado de vocês de uma forma carinhosa, e isso é motivo de grande regozijo para todos nós. Amém? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós colocamos os teus filhos diante do teu altar, ó Pai, para clamar por eles, para suplicar, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida deles. Ó Pai, nós sabemos que nós somos homens e carecedores do teu amor e da tua misericórdia. Por isso, Senhor, vem estender as tuas mãos sobre eles, venha derramar sobre eles as tuas bênçãos físicas e espirituais, para que eles possam, ó Deus, se apresentar com o coração puro e quebrantado na tua presença todos os dias das suas vidas, para que eles possam, Senhor, ter noção, ter ciência de que eles só podem permanecer em pé se sacrificarem a ti todos os dias, se estiverem de acordo com a tua Torá, porque o cair é do homem, é isso que a tua palavra diz, o cair é do homem, mas o levantar pertence a Elohim. Por isso, Senhor, erga-os, coloque-os de pé todos os dias das suas vidas, para que da boca deles possam sair o perfeito louvor e a perfeita adoração a ti. Seja, Senhor, com a Joana, que é a menina mais nova desta casa, a criança, Senhor, que já faz parte de uma nova geração, e que ela possa se apresentar como uma geração forte, como uma mulher, crescer como uma adolescente e se tornar uma mulher virtuosa na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela vida deles e pela vida de todos aqueles que estão na internet nos assistindo. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém. Estão me ouvindo? Amém? Agora sim, tudo bem? Irmão, nós ficamos muito felizes com a tua palavra. E nós pedimos perdão ao irmão e assim pedimos perdão também a todos da internet pela nossa negligência em alguns momentos, quando não damos importância às pequenas coisas. Nós não temos noção o quanto a internet auxilia até onde ela chega. Pedimos perdão, que o Eterno nos auxilie a ficar mais atento a essas coisas. Amém? Amém.
Irmãos, hoje pela manhã nós aprendemos muito, eu particularmente mais uma vez aprendi muito, e confesso que estudar algo que fala diretamente a nós homens não é simples, não é. Não é porque o Eterno tem falado aos nossos corações, Ele tem se mostrado presente, Ele tem transformado vidas, e eu honro ao Eterno por Ele fazer isso conosco, nos fazer aprender e nos exortar. É melhor ser exortado por Ele do que pelas mãos dos homens. Amém. E nós aprendemos muito, mas eu peguei alguns pontos interessantes aqui e gostaria que vocês fossem comigo lá em Levítico 8, voltar um pouquinho lá na nossa paraxá. Nós finalizamos a paraxá Shemini e estamos entrando na paraxá, se eu pronunciar errado me perdoe, Tazria. É um pouquinho mais complicado essa de pronunciar, mas até próximo Shabat a gente aprende. Tazria. Amém? Conceber. A paraxá que nós terminamos é a paraxá que significa oitavo, como bem o Leomar ensinou pela manhã, e a próxima significa conceber, que está em Levítico 12, de 1 até Levíticos 13, 59. Mas vamos lá em Levítico 8. Quero falar um pouquinho a respeito do que o Eterno ministrou a nós, complementando um pouco o que o Léo nos falou. Nós lemos aqui no capítulo 8, disse o Eterno a Moisés, toma Arão e seus filhos, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros, e o cesto dos pães sem fermento. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Eterno lhe ordenara, e a comunidade se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então disse Moisés à comunidade, isto é o que o Eterno ordenou que se fizesse. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. O que nós vimos aqui, irmão? Por que eu quis voltar um pouquinho aqui? Porque aqui nós estamos vendo que Arão e seus filhos, eles vão ser consagrados ao Eterno para o sacerdócio. Amém? Quando Moisés os apresenta ao povo, e ali ele vai ungir Arão e seus filhos como sacerdotes. Se nós continuarmos lendo aqui no versículo 7, ele vestiu Arão com a túnica, então pôs sobre ele, no versículo 9, sua cabeça um turbante, então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo. Mas vamos lá no versículo 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés trouxe os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Eterno lhe ordenara. Então aqui nós podemos observar que Moisés, obviamente que ele já vinha num processo para chegar a essa posição de ter a bênção, para chegar a essa posição de ser ungido junto com os teus filhos. Mas aqui nós vemos a comprovação de que ele é ungido, que ele é separado para o sacerdócio. Amém? Vamos dar uma olhada também lá no versículo 33 e 35 do mesmo capítulo, Levíticos 8. Que o Léo leu hoje pela manhã também. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias. Um ciclo, né? Até que se cumpram os dias da vossa consagração. Pois por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez no dia de hoje, assim o Eterno ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação, dia e noite, durante 7 dias. Observareis as ordenanças do Eterno, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos haviam sido separados, havia sido ungido, e aqui ele estava fazendo o quê? Cumprindo
o que Moisés tinha ordenado, que o Eterno tinha ordenado por intermédio de Moisés, para que ele fizesse o que? Expiação por ele, fizesse a purificação da sua vida. E no versículo 36, assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno lhes ordenou por meio de Moisés. Um ponto interessante que me chamou a atenção aqui, é que em momento algum eu encontrei, lendo tudo aqui, que Arão ou seus filhos reclamaram, que Arão e seus filhos duvidaram de Moisés, que Arão e seus filhos por algum momento tiveram dúvida de que eles tinham a capacidade, ou tinham dúvidas do que o Eterno realmente queriam para eles. Em momento algum, eles simplesmente obedecem. Gravem isso, ele simplesmente obedece. Ou seja, Moisés recebe do Eterno aquilo que tem para ele. Arão ouve e obedece. Ele não duvida, ele não gagueja, ele respeita e ele obedece. Amém? E ficaram ali por 7 dias, porque ele poderia reclamar, vou ficar 7 dias aqui na tenda, dia e noite. Mas ele não reclama, ficou por 7 dias, e no 8º, que é o primeiro dia após o ciclo, ele foi fazer aquilo que Moisés pediu que eu fizesse, que o Eterno pediu. Que estamos no capítulo 9, e a gente vou passar bem rapidinho aqui nessa introdução, para chegarmos no ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Quando nós vemos aqui no capítulo 9, no versículo 1 e versículo 2, que é dentro da paraxá que foi estudada pela manhã, nós observamos claramente que após ele ter ficado 7 dias para a consagração, no 8º, que é o primeiro dia, como já expliquei, é o primeiro dia após o ciclo, para que fosse feito o início correto. Vamos ler aqui? Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Eterno. Arão novamente faz o quê? Obedece. Ele em momento algum duvida, ele em momento algum gagueja, ele em momento algum ele pergunta se vai ser assim ou assado, ele simplesmente obedece. E ele obedecendo, eu acredito que ele já estava tendo o entendimento de tudo que havia, toda a responsabilidade que estava por vir na vida dele. E uma das coisas que o sacerdote tem que fazer acima de tudo é obedecer. Amém? Aquilo que o Eterno determina, obedeçamos. Concordamos ou não, obedeçamos. Queiramos ou não, obedeçamos. Estejamos com vontade ou não, devemos obedecer. E ponto, não se tem o que questionar, simplesmente obedecer. E aqui nós vemos um bom exemplo disso. A obediência de Arão e a obediência de seus filhos até este momento. Amém? E por que eu falei que ele começou, eu me perdi aqui. Obedecer, exatamente. Por que eu falei que, quando eu li aqui, eles obedeceram, porque ele já entendia que deveria obedecer para começar de uma maneira correta. Por que começar de maneira correta? Porque eu não posso fazer nada que o Eterno me determina para fazer, se eu não me preparar. Eu não posso fazer nada que o Eterno me determina para fazer, mesmo que eu obedeça, sem eu estar preparado para o fazer. Se o Eterno determina, eu devo fazer. Se aquilo que eu acredito que não estou pronto, aquilo que eu acredito que ainda preciso ter a mais, para conseguir aquilo que Ele está me dizendo que eu devo fazer porque Ele vai suprir. Ele vai proporcionar aquilo que eu, no meu entendimento humano, na minha pequenice, não estou enxergando, e Ele vai proporcionar para mim. Então nós ficamos, desculpa a expressão, agarrados no obedeça. Continuamos ali, no obedeça. E ele obedece, irmãos. Ele obedece e ele não gagueja. Até aqui, então, nós observamos o seguinte. Arão e seus filhos são escolhidos e separados. Amém? São ungidos e consagrados. Amém? Cumpriu o ciclo de 7 dias para a purificação deles. Amém? No 8º dia, Arão faz a oferta pelo pecado e para o holocausto, para si e para o povo. Porém, está bem claro na Torá, para si e para o povo.
Eu não consegui encontrar para o povo e para si. E o que nós vimos hoje, nos dias de hoje, muitas das vezes, e às vezes cometemos nós alguns erros, é que nós estamos preocupados com o outro, ao invés de orarmos para nós. Nós achamos que estamos fazendo algo interessante quando estamos proferindo palavras para o outro, sendo que nós não olhamos para nós. Primeiro, eu tenho que estar purificado para poder auxiliar o outro, para poder servir. Eu tenho que estar preparado em primeiro lugar. Se nós observarmos aqui, além da obediência de Arão, tudo na Torá, cada dia mais que a gente estuda, eu fico impressionado com a organização, a ordem cronológica que são as coisas, me dá uma coisa impressionante. É muito bem ordenado. Exatamente, ele ficou encantado pela organização e retrocedeu. Porque realmente é uma coisa que impressiona. Infelizmente, algumas traduções, a gente tem que acabar pegando 2, 3 traduções, porque elas às vezes dão um entendimento que não é o mais próximo daquilo que realmente foi escrito. Mas é impressionante a organização, tudo ali é colocado e nós não observamos os pequenos detalhes. Muitas das vezes eu mesmo tinha lido aqui. Onde está aqui, ó? Que ele fala aqui no versículo, se nós pudermos ir no versículo 7. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também oferece a oferta do povo e faz expiação por ele, como o Eterno ordenou. Quantas vezes eu li isso aqui, nunca imaginei, nunca me atentei pelo fato de ser, primeiro tem que ser nós. Primeiro eu tenho que estar preparado, eu tenho que me preparar. E nós vamos ver um pouco mais à frente, uma vez eu ouvi uma expressão do Leomar que não me sai a cabeça. Para que eu possa abençoar, eu devo o quê? Ser abençoado. Primeiro eu devo ser abençoado, o Eterno deve me abençoar, para que eu possa abençoar o outro. Exatamente. Ninguém dá o que não tem, mãos cheias. Nós vamos falar um pouquinho disso. Amém. Amém. Sacerdote, irmãos, para representar o povo, ele deve estar limpo, ele deve estar puro. Ele deve estar limpo e puro. Somente após ele estar limpo, somente após ele estar puro, ele pode fazer o que Arão fez no versículo 22, que o Leomar também leu de manhã. Aprendi muito contigo hoje, Leomar. Aprendemos juntos, é verdade. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. O que ele fez? Ele levantou as mãos e orou pelo povo. Se nós observarmos aqui, ele é separado com os filhos, ele é consagrado, ele cumpre o período que ele tem que cumprir de um ciclo de 7 dias para a purificação da sua vida e dos seus filhos. No primeiro dia após o ciclo, que é o 8º dia, ele vai, Moisés o chama para iniciar assim o seu sacerdócio, iniciar assim o seu trabalho. E ele ainda faz o que antes disso? Ele vai e faz a oferta primeiro para ele, depois do povo. Amém? Para que ele possa chegar na condição do que está aqui no versículo 22. Estar com as mãos cheias e poder abençoar o povo. Somente nessa condição ele pôde abençoar o povo. Ele não poderia levantar as mãos e abençoar o povo se ele não tivesse feito a oferta por si. Ele não poderia abençoar o povo se ele não tivesse sido separado. Ele não poderia levantar as mãos se ele não tivesse passado pelo ciclo de purificação da sua vida. Ele não podia, de forma alguma. Ele tinha que passar por todas essas etapas. Por isso que eu falo que é muito organizado. É impressionante como é tudo certinho. E quando a gente começa a entender o porquê das coisas que o Eterno coloca aqui pra gente, é uma coisa... Quer falar, Dilmar? É uma coisa realmente impressionante. Então ele chegou na condição de poder levantar as mãos. E qual a condição que nós vemos que ele podia fazer isso? Qual a condição? Onde tem a comprovação que ele realmente estava com as mãos cheias? Nós podemos ver, sabe onde? Deixa eu virar aqui a página. No versículo 23.
Depois que ele abençoou o povo, Moisés e Arão entraram novamente na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Aqui está a comprovação. 22? 23. O 22 eu li, mas eu li novamente. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Aqui está a comprovação que as mãos dele estavam cheias. De Moisés também. Nós estamos falando de Arão, mas com certeza Moisés muito cheia também. Amém? No versículo 22, a gente pode observar aqui, justamente nessa parte, depois Arão levantou, aliás, no 21, os peitos, a oferta movida pelo Senhor como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as mãos. Nesse versículo 22, a gente vê um ato final. O que é um ato final? Um ato que se encerra alguma coisa, né? E a gente pode observar, como aqui, por exemplo, alguns talvez não conheçam, algum visitante, ou mesmo na internet, quem nos acompanha há pouco tempo, observa que todas as vezes que nós terminamos um serviço, os homens fazem uma bênção aqui, que ela está em Números 6, 24, 26, que é a bênção de Arão. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Exatamente. 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 Amém. Exatamente. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, irmãos, justamente para esse ponto, que é o erguer das mãos. Como eu já falei, para que ele chegasse nessa condição, ele tinha que estar com as mãos cheias, por tudo aquilo que ele se passou antes disso. E esse é um ponto que me chamou também muita atenção, e é um ponto muito importante. Como eu, Ulisses, sou um homem, e vocês, e isso fala diretamente a nós homens, como nós podemos chegar nesta condição de estar com as mãos cheias? Porque nós quando eu comecei a ler isso, eu comecei a pensar, misericórdia, porque nós não damos muita importância a isso. Não dávamos, pelo menos até estudar. Não dávamos importância a estarmos o tempo todo preocupados em estar com as mãos cheias para poder abençoar, para poder servir, para poder dar. Exatamente, pastora. Nós não nos preocupávamos. Como muitas vezes, os irmãos perdoem que eu bebo uma quantidade de água um pouco grande. Para poder dar, para poder abençoar, e nós não damos muita atenção para isso, nós homens. E aí entra outro ponto que é interessante. Entre várias e outras condições que nós precisamos para termos a mão cheia, eu aqui apenas coloquei algumas, amém? Entre várias outras, eu devo me apresentar, eu quero ter as mãos cheias para poder dar, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso abençoar se eu não sou abençoado. Eu não posso abençoar se eu não fiz expiação pelos meus pecados, oferta pelos meus primeiro, para depois os outros. Mas enfim, me apresentar de coração voluntário para servir. Se eu não me apresentar de coração voluntário, tudo que vier posterior não vai funcionar, minha mão não vai encher nunca. Porque como eu vou dar algo para alguém, se eu não estou nem sendo voluntário para fazer isto? Não estou com o meu coração voluntário, não estou com a intenção, eu nem quero fazer isso. Segundo ponto, fazer expiação pelos meus pecados, como eu já falei. E o ponto muito interessante, que esse bateu diretamente com Ulisses, se chama obediência e compromisso. Porque de nada adianta, nada, os homens, nós, eu, batalhar, quando a mão está cheia, aí eu perdi a cabeça, e o meu compromisso com o Eterno sair, e eu não continuar obedecendo o que eu devo obedecer, não de nada adianta. Porque se nós batalharmos para chegar, e devemos batalhar para chegar nesse ponto de mão cheia, precisamos o tempo todo batalhar para chegar,
Nós precisamos constantemente obedecer. E constantemente precisamos ter compromisso. Fidelidade com a obra do Eterno. Porque se eu não tenho compromisso com a obra do Eterno, eu não vou ter minha mão cheia nunca. Eu não consigo encher minha mão. Se eu não tiver compromisso, se eu não obedecer às ordenanças dele, se eu não obedecer àqueles que nos instruem, nos ensinam, que recebem dele todas as orientações para nós, não adianta. A minha mão, se chegou ao ponto de estar cheia, ela esvazia. E eu perco tudo, simplesmente porque não consegui ter um compromisso com o Eterno. Obediência em ouvir e obedecer ao que o Eterno nos determina, através de um sacerdote, através da sua Torá, através dos estudos Shabat pós-Shabat, através de tudo aquilo que o Eterno nos mostra e muitas das vezes deixa claro na nossa frente e nós não enxergamos. E quando enxergamos, algumas das vezes não damos importância ou duvidamos, coisa que Arão não fez. Ele não duvidou em momento algum. Comprometimento em fazer certo. Já que eu estou obedecendo, já que minhas mãos estão cheias e eu quero ter um compromisso, se eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Porque senão não tem importância nenhuma. Se eu vou fazer algo para o Eterno, eu tenho que fazer bem feito, fazer certo. Porque se eu não fizer bem feito e não fizer certo, como o outro vai receber algo certo se eu não estou entregando algo certo para ele? Se eu não estou entregando algo correto para ele, feito com muito amor, com muito carinho, com obediência, debaixo daquilo que o Eterno determina para o homem, para o sacerdote executar, e não debaixo de alguns momentos de dúvida, debaixo de alguns momentos aos quais eu coloco prioridades na minha vida, como esposa, filhos, trabalho, seja lá o que for, e nós colocamos, porque a vida secular, muitas das vezes, ela nos ataca dessa forma e absorve, e inclusive, é uma observação interessante que me veio à cabeça agora. Uma vez eu vi o Léo Gama, que eu acho que ele nem está aqui hoje, né? Não está. O Léo, o que acontece? Ele disse uma coisa que é muito interessante. A disputa entre o que a gente faz para o Eterno e aquele tempo que nós disponibilizamos para a vida secular, ela é desigual. Ela é muito desigual. Ela é muito desigual. Porque muitos de nós aparecemos aqui ou no Shabat pela manhã ou no Shabat à tarde. Ou até nos dois. Mas durante 6 dias da semana, o bombardeio que nós estamos recebendo através de televisão, através de trabalho, através do que vemos na rua, a concorrência ela é realmente desigual. E se nós não estivermos em plena obediência, com comprometimento ao Eterno, a gente dá uma balançada. Qualquer um dá uma balançada. Dá uma balançada. Por quê? Porque realmente é o tempo todo uma enxurrada de informação. Então cabe a nós que, se fizermos todo aquele primeiro passo, fomos separados, entendemos, estamos obedecendo, temos o compromisso, temos o discernimento do que devemos e não devemos ver, do que devemos e não devemos fazer, do que devemos e não devemos dizer, do que devemos e não devemos ouvir, do que devemos e não devemos pensar. Isso é um trabalho constante, todo dia, é um exercício. E isso cai em entendimento quando a gente começa a participar do Shaharit, por exemplo, do Arvit. A gente observa que é como se fosse um recarregar das baterias. É impressionante, é como se fosse um recarregar de bateria. Porque nós saímos daqui, bateria cheia, aí durante o dia ela vai se desgastando, muitos não podem vir na parte da tarde porque estão trabalhando, têm seus afazeres, mas conseguem voltar no outro dia, dar uma carregada novamente e vai preparado para a luta, para a batalha. E assim tem que ser constantemente. Se eu não consigo estar aqui, consigo ouvir pela internet, amém. Se eu não consigo vir um dia aqui, mas eu me preocupo em pelo menos estar antenado naquilo que o Eterno vem falando para nós, porque Shabat após Shabat, Shabat após Shabat, a gente vem aprendendo e é impressionante. Com certeza, no próximo ano, quando alguém estiver aqui para ensinar essa mesma passagem, vai ser completamente diferente. O Eterno tem outra coisa para a vida da gente. Eu duvido se alguém lembra de uma explicação que o Leomar deu, por exemplo, de manhã, algum ensinamento do passado que foi igual. Ou talvez tenha sido, não tem.
Ele vai constantemente nos munindo, Ele vai constantemente nos acrescentando, Ele vai constantemente nos ensinando, Ele vai constantemente mostrando, botando na nossa frente, e a gente não enxerga, muitas das vezes. Comprometimento. Vamos lá no capítulo 10. Eu nem saí da introdução ainda, misericórdia. Não, pode não. Capítulo 10. Por que eu quero ler capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Eterno, fogo estranho perante o Eterno, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Eterno disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Irmãos, olha o comprometimento e a obediência desse homem. Quem de nós homens, vou nem perguntar para as mulheres não, passando por uma situação similar a que Arão passou, se calaria? Similar, eu não estou dizendo a morte de 2 filhos, assim, os 2 filhos mais velhos, morte imediata, não. Passar por similar, uma doença um pouco mais forte de um filho, de um pai, de uma mãe. Olha o comprometimento, olha a obediência. Por quê? Porque se o Eterno determinou, ele entendeu, Arão entendeu que quem manda é o Eterno. Quem manda é o Eterno. Ele dá a vida, como nós já aprendemos, e ele tira a vida quando ele quiser, da forma que ele bem entender. É ele que determina, não somos nós. É ele que determina. E isso mexeu comigo, porque eu tenho 2 filhos e uma filha chegando, e a gente fica pensando, misericórdia, se eu passasse por algo similar, se eu passasse por algo, sei lá quantos % a menos do que ele, será que eu teria força para resistir? Simplesmente ficar calado. Que o Eterno nos dê força para isso. Amém? Que o Eterno nos dê força para isso. Exatamente. Por muito menos, nós não nos calamos. Deixamos nossos desejos, nossas vontades, nossas prioridades. Fala o microfone, pastora. Ele não deixou, é verdade. Estou falando, Arão não deixou de ter os seus sentimentos, a sua dor interior, mas ele se conteve com tudo aquilo ali para prosseguir. Sim, não é? Sim. É. Com certeza ele sentiu a morte dos filhos, até porque ele os amava, é normal, mas ele se portou como um verdadeiro sacerdote que passou, é o relacionamento, exato, pastor, obrigado, me ajudou bastante agora, é o relacionamento que ele tinha, o relacionamento íntimo com o Eterno, de obediência, de entendimento, que faz a pessoa obedecer. E como eu estava dizendo, por muito menos a gente blasfema contra um irmão, a gente acusa o outro irmão, acusa Adonai, falamos algumas bobagens, não é verdade? Não passamos 10% do que ele passou e proferimos palavras que muitas das vezes só trazem coisas ruins para a gente. E eu pude aprender também, irmão, e esse aqui veio na sexta-feira quando eu ouvi essa frase, que é o seguinte: se eu estou preparado, estou com as mãos cheias, amém? Estou obedecendo ao Eterno, tenho o meu compromisso, mas por algum motivo, seja ele qual for, pelo ego, blasfêmia, qualquer coisa que seja, acusação ao outro, etc., eu vier a retroceder das minhas obrigações, eu vier recuar das minhas obrigações, eu vier a deixar de lado e falar, não, isso aqui é para o Roberto, não, isso aqui é para a pastora, não, eu já fiz muito,
eu já servi muito, eu já ajudei muito, e deixar, não, isso aqui é para o Leomar, é para a Janaína, é para a Luciana, é para o Davi, enfim, é para a Luzia. Eu retroceder a exigência para nós de dentro, se fizermos isso, que nós ouvimos, nós aprendemos, recebemos Shabat após Shabat, é muito maior do que os lá de fora. Muito maior. Quando eu vi isso na sexta-feira, eu falei, misericórdia, só está caindo mais a ficha do quanto nós temos que ter compromisso, quanto nós temos que ter responsabilidade com aquilo que é obrigação nossa. Quando a gente ouve orações que os sacerdotes desta casa venham, se levantem e façam mais, que os sacerdotes, misericórdia, irmão, já era para a gente estar em pé há muito tempo. Há muito tempo, irmãos. Mas demais da conta. Aí começa a juntar essa questão com o tempo que está passando rápido, com o fato de eu estar cochilando, e o Eterno vai. Com Ulisses, sem Ulisses, ele vai. E ponto. Ele não vai me esperar, não. Com Ulisses ou sem Ulisses, ele vai. Não tem jeito. Por isso que ele estudou aquela palavra chamada prevaricar. Prevaricar. Exatamente. Exatamente. Então ele vai, porque a exigência sobre aqueles que estão aqui dentro, que aprendem, que ouvem, e por algum motivo retrocedem, deixam de lado essas coisas, é muito maior do que aqueles que ainda não passaram por isso, que não ouviram tudo isso, porque o tempo está passando, e o meu também. Então, irmãos, eu, na minha altivez, na minha arrogância, na minha prepotência, no meu interesse próprio, visto uma capa de sacerdote, né? Sumo sacerdote. De sumo sacerdote. Por me achar superior em estar aqui, dentro dessa casa, perco meu tempo com acusações apontando erros dos outros, os defeitos dos outros, apontando falhas dos outros. Minha mão está só esvaziando. Minha mão está só esvaziando. Isso mostra que eu estou corrompido e serei um instrumento que vai corromper o povo. Fui claro? Se eu dou prioridade aos meus desejos, às minhas vontades, ao meu ego, à minha prepotência, à minha arrogância, e visto, mas mesmo assim, estou com uma capa de sacerdote, imaginando que estou com a mão cheia, o que acontece? Eu vou ser um instrumento corrompido que vai corromper o povo. O sacerdote que não está de mãos cheias, aquele que não é abençoado e acha que está abençoando o povo, leva muitos a desviarem dos caminhos do Eterno, porque ele pratica iniquidade. Ele corrompe o povo, ele pratica iniquidade e corrompe o povo. Vamos dar uma olhada em Oséias 4. Ele que acha que tem até que... Exato, ele acha que tem, ele acha que pode, e ele acha, simplesmente só acha, né? Oséias 4. Você se incomoda em ler, Leomar, para mim, por favor? Eu estou com... Então chega lá, Oséias 4. Roberto. Todo. Observem aqui, irmãos, aqui nós podemos ver o sacerdote e o povo ligados pela corrupção, porque são imundos. Ouvi a palavra do Eterno aos filhos de Israel, porque o Eterno tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Elohim na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todos que nela mora desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei como meus sacerdotes.
visto que te esquecestes da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se de pecado do meu povo, e da maldade deles tem desejo ardente. Por isso, como é o meu povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei pelos seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Eterno. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana, e eles, prostituindo-se, apartam-se do seu Elohim. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Portanto, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que vos se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. O povo que não tem entendimento será condenado. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faças culpado, Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Eterno, porque como novilha rebelde se rebelou Israel. Agora o Eterno os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes certamente amam a vergonha. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém. A exigência para nós é muito maior do que estão lá fora. Isso tem que ficar claro na nossa vida, tem que ficar claro na minha vida, na vida de cada um de nós, para que não aconteça conosco o que está aqui no versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Aqui tem duas situações. Sim. Você Perdão. O verso 6 tem duas situações. O meu povo é destruído porque falta conhecimento, falta quem ensina. Exato. Porque a função sacerdotal ela não é cumprida. Não é aqui. Tu acha o conhecimento e quando tem, você rejeita. Amém. Mas quando está ruim, né? Vocês estão ouvindo direito? Não. Quando inicia aqui o título desse capítulo é a acusação contra Israel. Aqui ele não fala apenas do sacerdote. Não ele fala a todo o povo e a todos os habitantes da terra. E uma coisa que ele começa a falar é que não há verdade, nem amor, nem conhecimento. Ele usa três, como é que eu posso dizer? Três itens. Três institutos, né? Que é o amor, a verdade, três elementos. Que é o amor, a verdade e o conhecimento. Aí no versículo 2 ele fala, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar. Aí vem outros verbos. Sim. Que decorrem justamente da falta desses três anteriores. Entendeu? Aí, quando você traz aqui quando você lê todo este capítulo, você vê que o erro não é apenas do sacerdote. Não. Muitas vezes o sacerdote é julgado. Sim. Muitas vezes o falar contra o sacerdote. Porque aquilo que você falou muito bem, nós temos que deixar de falar dos outros e olhar para nós mesmos. Quando nós deixamos de falar dos outros e olhamos para nós mesmos, nós vemos que os nossos erros são muito maiores do que aqueles que nós estamos apontando. Então, quando nós praticamos isso, nós agimos dessa forma como Israel estava agindo. Falta a verdade, falta o conhecimento e falta o amor. É isso que Oséias está falando. É verdade. E eu vou dar uma pulada aqui, uma acelerada. Esse dever de casa, ele começa em casa.
esse dever de casa aí, ele começa em casa, na mesa familiar. Sim. É ali onde termina esta paraxá com a comida. Sim. A separação entre o puro e o contaminado. Exatamente. Ali é o que voa e o que está no mar e o que está na terra. Então, isso aí dá início em casa, com essas leis alimentares. Sim. Que ali estão. Porque ali em Osés diz, ele alimenta-se do pecado do meu povo. Quando ele tem que ensinar e saber separar o puro do contaminado, que é a legislação de Levítico 10, ele não sabe fazer, por isso que lhe falta conhecimento. Porque só o Espírito Santo há de ensinar. Amém. A separar o santo do profano. Entendeu? Amém. Ali Oséias diz, alimento-se do pecado do meu povo. É verdade. Porque se tem que ter conhecimento, ele tem que aprender, ele tem que começar em casa, na mesa em casa. Separando ali alimento puro e alimento não puro. Exato. Porque quando ele termina aqui a paraxá, ele vai dizer, ó, não capítulo 11, versículo 42. Porque hoje de manhã, quando Yeshua termina ali com a locusta, que é o gafanhoto, que João Batista se alimentava de mel silvestre de gafanhoto, é porque ele sabia separar na mesa Sim. da refeição a sua alimentação. Porque a alimentação física tem o símbolo da alimentação espiritual. Que é o 40, começando do 43, quer ver? Não façais as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta, nem com ela vos contaminareis para não serdes imundos. Está falando dos animais, do mar, da terra e do ar, né? Eu sou o eterno vosso Elohim, consagrai-vos e sede santos. Então a necessidade grande é a mesa de refeição, Sim. que se torna o altar, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arraste sobre a terra. Eu sou o eterno que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Elohim. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Esta é a Torá referente aos animais, às aves, todos os seres viventes que se movem. Por isso que começa a mesa Sim. de refeição, nas águas, em todos que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, aí é o 47, Roberto, entre os animais que se podem comer e os que não podem comer. A paraxá encerra a mesa. Encerra a mesa. Por isso que ele vai lá falando, agora vem um pregando para vocês, diz, ele é comelão, ele é beberrão, e ele se assenta com os pecadores. É verdade. Entendeu? Então, para discernir essas coisas, tem que começar lá em casa, fazendo a lição de casa, a mesa da refeição que se torna um altar desse sacrifício, não é? Sim, para que possamos ser um aqui e isso, lá. Isso. Porque devemos ser um aqui e um lá. Exatamente. Isso. Não adianta aprender aqui e aqui dentro cumprir. Começar certo. Fazer certo. E começando em casa. Irmãos, como bem disse o Roberto aqui não é só o sacerdote, é também o povo. É para todos. Todos. Exato. Exatamente. É verdade, pastora. E o interessante é que a gente pode observar que eu não estou aqui falando que é simples tudo isso que a gente vem falando. É simples obedecer, é simples ter comprometimento, é simples batalhar para ter as mãos cheias. Não é simples. É muito fácil de entender, e o Eterno entende quando Ele vê o nosso esforço. O Eterno entende quando Ele vê o nosso coração, a sinceridade do nosso coração. E Ele é misericordioso, não é à toa que Ele é misericordioso. Porque quando nós erramos, nos arrependemos, pedimos perdão pelo nosso pecado, e Ele enxerga a sinceridade em nós, Ele nos perdoa. Vamos dar uma olhada lá. Voltando um pouquinho. Irmãos, foi fácil para Moisés? Foi fácil para Davi? Para Arão? E para tantos outros que nós vimos na Bíblia? Não foi fácil. Para Jó? Obrigado. Jonas? Não foi fácil. Não foi. De jeito nenhum. Não foi.
também, por os caprichos, né? Não foi, não é e nunca será. Não foi, não é e nunca será fácil. Trabalharmos a obediência, trabalharmos esse comprometimento, trabalharmos essa vontade, essa luta constante devido à desigualdade que nós conversamos aqui também, que está aí, e a gente tem que batalhar por isso, fazer a nossa parte, e não simplesmente nos acomodarmos nas desculpas, simplesmente nos acomodarmos nos afazeres, não tentarmos fazer absolutamente nada, porque muitas vezes nós nos acomodamos, porque estamos numa zona de conforto, tranquilos, e eu não quero me mexer, não quero me mudar, porque isso vai atrapalhar a mim, a minha esposa, os meus filhos, vai atrapalhar em alguma coisa. Vamos dar uma olhada lá rapidamente em Romanos 3. Interessante é que nós podemos enganar a nós mesmos. Eu posso enganar a você, eu posso enganar a qualquer um, mas a Elohim a gente não engana. Não engana. Então, todo o nosso proceder de sacerdote, ele está sendo visualizado por Elohim a cada momento. Então, eu não tenho como me esconder. Não? Eu não tenho como me esconder. Aí, então, quando você colocou aí que Elohim vê a nossa boa vontade em acertar, a nossa intenção de acertar, ele vê. Apesar de que os homens não vejam, Elohim vê, porque Elohim vê o coração. Então, isso é importante nós sabermos, para que nós não venhamos a ficar falando, poxa, fulano não tá respeitando a função sacerdotal dele. Por quê? Inúmeras coisas podem ter por trás daquilo ali. Então, muitas vezes nós nos precipitamos em falar e apontar o dedo, não está agindo de forma correta. Mas Elohim conhece o coração dele. Não compete a nós julgarmos essa situação. Compete a Elohim que vê o coração. E não os nossos olhos não veem o que está por trás daquilo ali. É só para dar uma... Irmãos, eu gostaria ainda de ler com vocês, mas não vai dar tempo. Eu tinha ainda Oséias 5 para ler com vocês, que é o juízo para todos nós, que erramos e retrocedemos. Mas eu gostaria de ler um versículo lá em Romanos, que eu achei uma tradução muito interessante. Romanos 3. O versículo foi lido, inclusive, hoje pela manhã aqui. Tem o versículo 19 e o versículo 20. Eu nem vou ler na versão que eu tenho, não. Vou ler diretamente na versão que eu encontrei, que eu achei muito interessante para a gente ganhar tempo. 19 e 20. Exatamente. Eu vou ler na versão mais próxima do original que eu encontrei e achei muito interessante. Versículo 19. Além do mais, sabemos que tudo que a Torá diz, o diz aos que vivem sob a estrutura da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Elohim. Versículo 20. Porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa. Nenhuma. Todos somos pecadores. Isto ficou claro na leitura de Romanos, quando Paulo fala ali. Eu não vou voltar nesse assunto. Com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Repetindo, porque à sua vista, nenhuma pessoa viva será considerada justa com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Nenhuma será considerada, pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas, é mostrar para mim e para você, quão pecadores elas são. Exato. Fala no microfone, pastora, para ele. É a depravação da nossa natureza humana, e só Elohim pode salvar. É o tamanho da nossa depravação, né? É verdade, é verdade. A Torá mostra, só Elohim pode salvar. Amém, irmãos. Eu vou parar por aqui, tinha muito ainda para falar, mas o tempo não dá. Mas que nós, sacerdotes, possamos abrir os olhos
Que o Eterno ministre em nossos corações e cada dia mais nos instrua, nos corrija, nos mostre tudo o que temos que fazer e que nós possamos ter paciência, podemos ter sabedoria e podemos buscá-lo cada dia mais para fazer como Davi fez ali no Salmo 101. Ele escreveu ali. Vamos ler rapidamente, é um salmo curtinho. 101. É um salmo muito bonito. Amém? Vamos ficar em pé? Amém, irmãos? Cantarei do teu amor, todos juntos, por favor. Cantarei do teu amor e da justiça a ti, ó Eterno. Cantarei louvores, segurarei com inteligência. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não conhecereis o mal. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberba, não o tolerarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Extirparei da cidade do Eterno todos que praticam a iniquidade. Pai eterno, glorificado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais um final de Shabbat, Pai, que tu estás conosco aqui, Pai. Peço que tu venha fazer por nós, ó, tudo aquilo que tu queres, ó Pai. Venha mostrar, nos corrigir, ó Pai. Levante outros para nos auxiliar, ó Pai. Esteja conosco, tenha paciência, misericórdia, perdoe nossas falhas, ó Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, não enxergamos, não obedecemos, ó Pai. Ficamos travados, ficamos arrastando para fazer aquilo que é obrigação nossa, Pai. É obrigação nossa. Pedimos que tu abençoe as mulheres, nossas esposas, ó Pai, as mulheres desta casa, que muitas vezes, ó Pai, têm feito até mais do que nós homens, ó Pai. Tem trabalhado incansavelmente na tua casa. Que tu venha colocar a tua mão poderosa sobre cada uma delas, abençoando, dando saúde, ó Pai, dando força e muita paciência para suportar nós homens, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado por tudo que tem mostrado nessa paraxá. E agora nos ensine, ó Pai, nos ensine a separar o puro do profano, ó Pai. Separar o significado da mão direita da mão esquerda, ó Pai. Para que possamos assim fazer o dever de casa, como a pastora explicou, ensinando nossos filhos o que é correto. E sermos um em nossos lares, e sermos aqui. Sermos um no nosso trabalho e aqui. E sermos um a qualquer local que estivermos. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos leve para nossos lares. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.